estudar esse capítulo aí, é o roteiro 28. Está faltando 29, 30, 31, 32. Está faltando 5 roteiros, ou 4, sei lá. Então, está faltando um mês para a gente concluir esse estudo do EAD, né? Estudo longo, denso, mas importante que a gente tenha percorrido ele todo, né? Passado por todos os roteiros e deixando registrado aí todo esse estudo da nossa doutrina, né? Então, o objetivo desse estudo são mais ou menos 3 roteiros. O roteiro da semana passada, hoje, dessa semana, e o próximo roteiro, eles falam sobre essa questão do universo, né? Então, a semana passada, a gente viu um pouco a questão a origem do universo, de onde vem tudo isso, o Big Bang, as teorias científicas que falam da origem do universo. Hoje, a gente vai ver um pouco a questão das civilizações, a existência da vida fora da Terra, fora do nosso planeta, fora do nosso sistema solar, né? As condições de vida de outros planetas. Então, a gente vai olhar um pouco isso, o que é que a ciência diz, o que é que o Espiritismo fala. E na próxima semana, fechando esse estudo da pluralidade dos mundos habitados, a gente vai estudar um pouco aquela história da formação da civilização humana. A história de Capela, a raça adâmica, um pouco aquela de onde viemos, né? De onde vêm os nossos ancestrais, né? Então, a gente vai olhar um pouco isso. Então, é aquela história, como é que se criou a Terra, do ponto de vista fisiológico, físico, não fisiológico, do ponto de vista físico, as leis que governam a formação do planeta Terra, a perspectiva da existência de vida fora da Terra. Há outros planetas que têm vida semelhante à Terra, a ciência ainda traz, né? E a outra perspectiva é a seguinte: tudo bem, e nós viemos de Adão e Eva, como é que a gente evoluiu enquanto ciência, enquanto raça humana? Então, é essa visão que a gente pretende estudar nesses 3 estudos, né? Então, no de hoje, a questão da existência de vida fora da Terra é o conceito de exobiologia, biologia de fora, né? Ou astrobiologia, ou a biologia dos astros. A ciência da vida do cosmos, né? Então, analisar de uma forma, uma reflexão das questões de considerações de vida em outros planetas, considerando as ideias espíritas e a ciência, o que é que a ciência está pesquisando, né? Então, exobiologia ou astrologia, astrobiologia, não é astrologia, astrobiologia, é o ramo da ciência, é ciência, mas que estuda a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Eu creio que essa é uma área que vai atrair muita gente, muitos jovens que gostam de estar olhando para o céu, né? Nessa época de São João, a gente lembra de Luiz Gonzaga, né? Olha para o céu, meu amor, né? Vê como ele está lindo, né? Então, essa questão de olhar para o céu, ver os astros e estudar as condições de vida nesse universo imensurável, né? Incomensurável, né? Então, algumas agências aeroespaciais, como a NASA, nos Estados Unidos, ou a ESA, na Europa, dirigem muitas de suas pesquisas com a possibilidade de vida, ou seja, parte do pressuposto de que a vida existe em outros planetas, né? Seja uma vida microbiana, seja uma vida vegetal, seja uma vida animal, ou seja, uma vida humana, em outros planetas, né? Utilizando uma metodologia científica, entre elas a radioastronomia, não só captação de sons que vêm do universo. Então, é a ciência correndo atrás de investimentos para conseguir algum indício da existência de vida fora da Terra, né? O que diz os espíritos aí nesse pensamento das ideias principais? Aí Kardec traz uma ideia que aí arremata qualquer discussão, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
povoou os mundos de seres vivos. E todos concorrem para o objetivo final da providência. Assunto encerrado. Deus, esta inteligência acima de tudo, né, povoou os mundos, o universo, de vida, de seres vivos. E tudo tem um fim providencial, tem um objetivo, tem um propósito. Nada é aleatório. Né? E o conceito de pluralidade dos mundos habitados, as escalas dos mundos, as escalas dos espíritos compatíveis com a moradia que eles vivem. Né? Então, tudo isso é uma reflexão da doutrina espírita e nos coloca, digamos assim, num patamar de uma visão mais ampliada, porque a gente tem essa crença de que não se discute mais isso, a gente apenas discute quando provaremos, do ponto de vista da evolução científica tecnológica. Quando a gente vai ter condições de afirmar o que os espíritos nos revelam. É uma revelação espiritual. E o ateste da ciência dependerá da nossa evolução. Por exemplo, o telescópio James Webb, que está viajando pelas galáxias, pelo universo, ele começa a mandar informações, fotografias, capturas de imagens infravermelhos, que os cientistas interpretam, discutem. Então, tudo isso é astrobiologia, exobiologia. É este ramo da ciência que estuda essa perspectiva. Estuda baseado em tecnologia. Ele não vai estudar como a gente estudou no passado, baseado nas escrituras. A Bíblia disse, porque foi revelada por um profeta, que é desse jeito. Então, a gente discutiu aqui a origem do universo. A teoria heliocêntrica, a teoria geocêntrica. É a Terra o centro do universo? É o Sol o centro do universo? Dentro de uma perspectiva que você olha apenas a Terra, é a Terra o centro do universo, porque eu não conheço outro universo. Dentro de uma perspectiva do sistema solar, é o Sol o centro do universo, mas do universo do meu sistema solar. Dentro de uma perspectiva de uma galáxia, não é mais o meu Sol o centro do universo, porque eu estou dentro de uma galáxia. Dentro de uma perspectiva de universo, não é a minha galáxia o centro do universo, porque eu estou dentro de uma das trilhões de galáxias que meu universo apresenta, da perspectiva e da capacidade que eu posso enxergar. Então, de acordo com a nossa evolução, a nossa capacidade de enxergar as coisas, a ciência vai afirmando, vai comprovando, vai provando com uma metodologia científica, e aí a humanidade começa a acreditar. Então, por exemplo, a teoria do Big Bang é um padre que falou sobre isso, que diz que o universo começou há 14 bilhões de anos atrás. Mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. Por que eles fez? Porque são sinais que eles vão captando que dão indícios de que houve uma grande explosão, pelos ruídos, pela um bocado de informação que eles coletam, criam uma metodologia e interpretam essa informação. E é claro que tudo isso tem muita intuição de revelações, né? Que você só pode intuir se você tem arcabouço suficiente para ser intuído. Daí a importância do estudo que a gente comentava aqui agora há pouco. Como é que um espírito pode intuir em mim ou em vocês algo relativo ao meu consolo, à minha perspectiva de esclarecimento, se eu não tenho a base? Se eu não tenho a base. Então não adianta ele inspirar em Rita uma ideia de um conceito mais amplo se Rita não tem a base. E a base Rita consegue estudando, porque o estudo nos aproxima. O estudo nos aproxima de um conhecimento superior. Quando eu me credencio, eu recebo. Né? Então é aquela velha frase de um treinador de futebol do passado, Gentil Cardoso. Quem se desloca tem preferência e quem pede recebe, do ponto de vista de um jogo de futebol. Quem sai da uma marcação tem preferência de receber a bola. Mas não é só sair da marcação, eu tenho que pedir
para poder receber a bola. Então, do ponto de vista da evolução, quem estuda tem preferência, não é? Quem se habilita, recebe. É o que o Cristo diz: pedir, buscai, batei. São os imperativos, né? Pedir, ir atrás e bater. Então, o conhecimento é esse credenciamento, porque Jesus não escolhe os habilitados, ele habilita os escolhidos. É nesse sentido. Nós estamos, ao estudar, nos aproximando de verdades que podem ser reveladas e internalizadas dentro de nós, né? Então, a gente vai se habilitando para poder galgar um degrau. Você está na faculdade se habilitando para poder participar melhor da sua vida. Você está numa casa espírita, num templo religioso, se habilitando para conhecer melhor os ensinamentos que a humanidade lhe revela e cujo objetivo é fazer você viver melhor, crescer moralmente, né? Então, essa é a grande perspectiva de nos habilitar. Então, a informação da revelação da pluralidade dos mundos habitados também passa por isso. Quando a gente compreende que Deus povoou os mundos e seres vivos, todos os mundos, que concorrem a um objetivo final da providência. Ponto. Eu já sei disso. Eu já tenho essa crença. Eu não tenho a comprovação. Mas você acreditando nisso, isso já lhe tranquiliza. Isso aí é fato. Para mim é fato. Né? Então eu não vou mais esquentar minha cabeça com essa discussão. Né? As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio que são chamados a viver. Aí é a questão da escala espírita. O conceito de pluralidade dos mundos relacionado ao conceito de pluralidade das existências, relacionado à evolução do princípio espiritual, relacionado à existência de um corpo espiritual, perispírito, que evolui conforme a condição moral que cada um de nós carrega, né? Cada um carrega o dom de ser capaz de ser feliz, como diz a poesia da música Tocando em Frente. Cada um de nós carrega o dom de evoluir, de ser feliz. Nós somos essa semente a desabrochar permanentemente. E essa semente em evolução é uma semente que se aproxima de um corpo mais sutil, mais etéreo, compatível com a escala dos mundos em que ele habita. Então, as condições de seres que habitam diferentes mundos são apropriadas aos meios desse mundo. Então, a condição fisiológica, a condição física de um planeta como Júpiter é diferente da condição física de um planeta como a Terra, porque os mundos também evoluem. Tudo no universo evolui, do macro ao micro. Então, os espíritos que habitam Júpiter, a gente vai ver aqui, são os espíritos da segunda ordem, são os bons espíritos. Então, os bons espíritos já são espíritos com um perispírito mais depurado, menos materializado. Então, a condição de você habitar um orbe superior, a caminho do mundo celeste, é a evolução perispiritual. E a evolução perispiritual é conquista do espírito. Esse é o pensamento espírita. Então, você pensar nos mundos habitados passa pelo conceito que nós estudamos do espírito evoluindo. Eu não posso pensar num espírito parado sendo capaz de galgar um degrau no mundo evoluído. Este corpo que eu carrego não habitará um mundo superior, porque ele não é compatível. A natureza não é apropriada. Então, um corpo de um ser humano não vive debaixo d'água.
mas debaixo d'água existe vida, com os corpos apropriados a viver debaixo d'água. Então, as condições normais de temperatura e pressão de um dado ambiente são totalmente compatíveis e diretamente proporcionais à condição dos corpos que lá habitam. É simples assim. Então, essa perspectiva, este conceito, nós, estudando, a gente vai adquirindo, a gente vai percebendo essa realidade. Né? Oi. Sim. Quer uma aguinha? Já bebeu? Sim. Sim, sim, sim. Mas foi até recente esses astronautas que tentaram viver lá. É. Isso. 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 Debaixo d'água. Sim, debaixo d'água. É. É. Veja, o espírito. Isso. É. É. As condições normais de temperatura e pressão são, digamos assim, salubres para você ter vida. Cadê o oxigênio? É a história. A Terra foi preparada, a Terra tem a camada da atmosfera, que predomina o oxigênio. Então, cadê o oxigênio na camada rarefeita fora da atmosfera? Se eu preciso do oxigênio para movimentar essa máquina. Claro, como é que eu vou respirar? Não, não é o espírito. O espírito, ele não tem essa condição. Ele pode habitar outras camadas. Né? A alimentação que os espíritos têm, ele vai encontrar uma maneira de superar essa diversidade. Eu não estou falando ali, você está falando ali que ali tem 6 astronautas, mas você está perguntando o seguinte: se existirem espíritos, eles também estão sofrendo das condições rarefeitas? Depende da capacidade e do grau de evolução que o espírito está. Depende da capacidade do espírito estar. Né? Então, ele deverá ter os componentes disponíveis na atmosfera do orbe que ele pode conviver. Né? Colônias espirituais de esferas elevadas devem ter também uma camada de oxigênio, que é onde o espírito se alimenta do seu princípio espiritual. Então, ele consegue resolver isso. Ele não tem mais um organismo grosseiro como o nosso, que, por exemplo, precisa de um estômago para digerir alimentos mais grosseiros para poder movimentar essa máquina. Mas ele consegue captar no elemento cósmico universal, no fluido cósmico universal, captar a respiração e se alimentar de uma matéria muito mais sutil para alimentar esse corpo espiritual. Né? Tem. Ele percebe, né? Quem está em cima consegue ver quem está embaixo. Mas é essa questão. O perispírito mais denso não consegue viver numa região mais sutil. Ele não consegue, porque é incompatível a densidade fluídica do seu corpo espiritual. Por exemplo, eu na Terra, eu consigo... O meu corpo é pesado. Se eu tiver 100 quilos, eu não tenho 100 quilos de massa. Eu tenho 10 quilos de massa. Os outros 10 vezes 10 é a força da gravidade. A força da gravidade é uma força gravitacional que puxa os corpos, atrai os corpos para o centro da Terra.
Isso é física. Então, isso é que me puxa na Terra. Se eu estou na Lua não há a influência da gravidade. É por isso que você flutua. É por isso que você voa. Porque aquele corpo espiritual ele não é atraído pela força da gravidade. Então, a sua massa flutua. Né? Então, são leis físicas que aproximam e que definem as características de cada órgão. Né? Então, se você perguntar, um espírito que está habitando numa esfera que não tenha gravidade, ele vai ter os mecanismos que hoje a gente ainda não pode compreender, porque faltam-nos elementos para compreender tudo isso. Mas a gente entenderá. Hoje a gente não entende, porque faltam-nos elementos para a gente compreender tudo isso, né? Mas o fundamental é que Deus povoa o mundo de seres vivos e todos concorrem ao objetivo final da providência. A gente não tem condições ainda de saber tudo, de entender tudo. Não dá para a gente compreender toda essa realidade das leis físicas de Deus que regem todos os orbes, todo o universo. A gente não consegue compreender. É aos poucos, conforme a gente vai enxergando e descobrindo, né? Não dá para a gente entender tudo. Não dá, né? Então, cada ser carrega esta capacidade, né, de evoluir, né? No roteiro anterior, vimos algumas teorias sobre a formação do universo e dos corpos celestiais, a respeito das quais o espírito André Luiz assim se expressa no livro Evolução em Dois Mundos, né? Devido à atuação desses arquitetos maiores, que são espíritos de evolução cósmica, espíritos de evolução cósmica, não é um espírito de evolução terrestre, é um espírito de evolução cósmica. A gente já acha muito distante a nossa distância para Jesus, porque Jesus é um espírito de evolução planetária. Jesus é um espírito que coordena a formação de um orbe planetário. Ele está falando aqui, esses arquitetos maiores, espíritos de evolução cósmica. Jesus coordena a formação de planeta. Ele está falando aqui, espírito que coordena a formação de sistemas solares, espírito que coordena a formação de galáxias, espírito que coordena a formação de universos. Deus, inteligência suprema, causas primárias de todas as coisas. Então, entendam a hierarquia de uma evolução, de uma escala espiritual. Então, esses arquitetos maiores, espíritos de evolução cósmica, surgem nas galáxias, as organizações estelares, como vastos continentes do universo, em evolução, e as nebulosas intergalácticas, como imenso domínio do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. Todas gravitando ao redor de pontos atrativos. No universo há leis de atração a centros. O Sol é o centro do nosso sistema solar. Os planetas que orbitam em torno do Sol gravitam em torno dessa massa que é o nosso Sol. O nosso sistema solar gravita em torno de outro conjunto de sistemas que também giram. Planetas giram em torno de sóis, sóis giram em torno de outros sóis, que o conjunto deles giram em torno de outros sóis, que giram em torno do núcleo de nossa galáxia, que gira em torno de uma galáxia muito maior, que gira em torno de um universo. E tudo harmônico, segundo leis divinas. Então, tudo são ciclos. A gente conhece o ciclo da Terra em torno do seu próprio eixo, o movimento de rotação. Então, a gente sabe que girando em torno do nosso próprio eixo, o Sol está aqui e a Terra está girando e fazendo isso.
Esse movimento é o dia e a noite. A parte que fica visível ao Sol é dia. Quando ela gira, é noite. E esse movimento dela girando em torno do Sol são as estações do ano, que é o movimento de translação. Eu passo 3 meses no verão, 3 meses no inverno, 3 meses no outono, 3 meses na primavera e saio girando. Então, cada característica dessa está relacionada ao tempo, que é um marcador humano da galáxia que eu vivo, para dimensionar quanto tempo dura o meu dia, quanto tempo dura o meu ano. Então, na Terra, eu tenho um dia de 24 horas. Em Júpiter, eu tenho um dia de 10 horas. Porque o movimento de rotação de Júpiter é maior. A velocidade é maior. Então, um dia da Terra que tem 24 horas, em Júpiter são 10. Mas, em compensação, o meu ano demora 365 dias. Em Júpiter, eu não sei as escalas, mas são escalas diferentes. Então, por isso que quem está numa perspectiva diferente faz o que é o tempo. O tempo é um marcador que varia conforme o lugar que você está. Então, essa reflexão vai mudando a perspectiva, né? É aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo. A matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantemente, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Cada galáxia, tanto quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica com determinado teor energético apropriado a certos fins. É o que você disse, tudo harmônico. Esse movimento de controle de tudo isso. Nenhum corpo está rodando aleatoriamente. Ele obedece a uma força de atração, a uma força gravitacional, a uma força centrífuga que movimenta todos esses corpos celestes, né? A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação, que lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Isso é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que mantém a beleza, a harmonia, a energia e o movimento do cosmos, do micro ao macro. Então, esta é a perspectiva de uma visão mais ampla de que há uma inteligência suprema que ordena leis e que comanda toda a beleza do conjunto, né? Toda a harmonia do conjunto. Então, neste espaço, não há lugar para aleatoriedade, não há lugar para acidentes de percurso, não há lugar para amadorismo. Há muita harmonia, há muita inteligência, há muita sabedoria, há muita cumplicidade no conjunto que tudo concorre para o objetivo da providência, o objetivo maior da providência, onde todos esses corpos são solidários. Ninguém arranca uma flor sem afetar uma estrela. Então, neste universo do plasma divino, que é o fluido universal, tudo obedece a uma lei. Então, se eu vibro negativamente aqui, você sente aí. Você sente aí. Se você emite um pensamento de amor, de paz e de harmonia, o universo ouve. Então, é isso que a tecnologia está ouvindo o universo, para sentir as vibrações que dão conta da nossa existência, da nossa criação.
para ver se o homem vai evoluindo e compreendendo tudo isso, né? Em consequência dos estudos cosmogômicos, há na atualidade grande interesse científico pelo estudo da vida extraterrestre, denominado de exobiologia ou astrobiologia, o ramo da ciência que estuda a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Esse campo interdisciplinar inclui a busca por ambientes habitáveis no nosso sistema solar e por planetas habitáveis fora do nosso sistema solar. A busca por uma evidência de química probiótica, vida em Marte e em outros corpos do sistema solar, e pesquisas em laboratório e em campo do começo da vida na Terra e em outros possíveis lugares. A astrobiologia é um campo multidisciplinar que se utiliza da física, da química, da astronomia, da biologia molecular, da ecologia, da ciência planetária, da geografia e da geologia para investigar a possibilidade de vida em outros mundos e reconhecer biosferas que podem ser diferentes da Terra. Biosfera a gente estudou, que é o conjunto das leis naturais que regem a Terra, que criam a biosfera, que é o ambiente favorável ao surgimento da vida humana na Terra, que pode ser diferente em outros planetas. Por quê? Porque a condição espiritual de cada corpo espiritual e, por consequência, do corpo físico que ele utilizará, será diferente, né? A exobiologia é a disciplina científica ensinada nas universidades, distinta da ufologia, que é o estudo de relatos, registros visuais, evidências físicas e demais fenômenos relacionados aos objetos voadores não identificados, OVNIs. A ufologia, em geral, realizada sem metodologia científica. Então, ufologia é estudar disco voador. A existência de corpos, registros visuais, evidências físicas e fenômenos relacionados a objetos voadores não identificados, OVNIs. A astrobiologia ou exobiologia, não. É estudo científico que congrega todas essas outras ciências para descobrir evidências da vida fora do nosso planeta e do nosso sistema solar. Ok, gente? Esse é o mundo que a gente está vivendo, né? Então, existem artigos publicados em revistas como a Super Interessante, intitulado Não Estamos Sozinhos. É um estudo que, com evidências científicas, isso foi de 2008, esse cidadão aí, Paulo Burgos, traz essa reflexão. Chegando a essas evidências, não estamos sós, né? Dentro de uma vastidão, de uma floresta sideral, a gente achar que é o único pontinho que tem essa vida é muita pretensão de nossa parte, né? Projeto Fênix, desenvolvido pelo Instituto SET Search, foi Extraterrestrial Intelligence, ou seja, tem muito estudo descobrindo essa ciência de vida fora do planeta, né? Reportagem do caderno Folha Online, discutindo a composição da rocha que sugere vestígio de vida em Marte. Ou seja, a ciência sempre procurando, né? Astrônomos dizem que planetas habitáveis devem ser encontrados em até 5 anos. Isso foi em agosto de 2010. Está atrasado o cronograma, né? Mas, ou seja, para nós espíritas, será que a gente tem alguma dúvida de que existem planetas habitáveis? Não podemos, né? Não podemos estar discutindo essas coisas, né? Esse cidadão aí, Nikolai Kardashev, classificou a existência de vida humana fora da Terra como, primeiro, as civilizações que se encontram no mesmo grau de adiantamento da humanidade terrestre. Segundo, as que poderiam enviar sinais porque percorreriam distâncias cósmicas de milhões de anos e já saberiam utilizar a energia solar. Terceiro, as capazes de fazer viagens interestelares e que seriam detentoras de conhecimento superior científico e tecnológico. Pela escala dos mundos, a gente tem dúvida de como é que se classifica a existência da vida fora da Terra? Não. Planetas de transição, mundos de transição, mundos primitivos, mundo de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos
celestes e mundos divinos. Então, é uma escala que tem 6 tipos de planetas. Um deles não tem espírito. São os mundos de transição. Não tem espírito, não tem princípio inteligente. É uma transição de condição totalmente materializada até o surgimento da vida, da individualização do princípio inteligente. Aí surge o mundo primitivo, mais antigo. Mundo de expiações e provas, é o que somos. É o que se mais fala. Mas tem o anterior, que é o de transição. O primitivo já parte de uma condição de que a vida humana, mas tem um estágio que não tem espírito. É o de transição. É o saindo dessa condição que não tem princípio inteligente nenhum. É a formação inicial de tudo isso, né? É o que a gente estudou. É. A cadeira. Isso, é princípio inteligente. Bom, essa escala da ciência, tudo bem, a gente ouve, aceita, mas a gente sabe que tem mais coisas antes e tem mais coisas depois. Sim. E a gente não dá para saber de tudo, né? Mensagens mediúnicas relacionadas à vida em outros planetas. Aí entra a afirmação de espíritos nos dando notícias de vida em outros planetas, né? Textos publicados na Revista Espírita de março de 58 que fala da pluralidade dos mundos habitados. A questão, informações sobre a Lua, Mercúrio, Saturno, Júpiter e alguns outros mundos, né? No livro A Caminho da Luz, a questão da constelação de Cocheiro, que a gente vai estudar na próxima semana. São mensagens mediúnicas que falam de uma vida extraterrestre, digamos assim, né? Cartas de uma morta, de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, que ela revela belezas de Saturno e fornece informações sobre o planeta Marte. Livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, apresenta esclarecimentos sobre Marte. Religião dos Espíritos, de Emmanuel, analisa a pluralidade dos mundos habitados. Né? Então, por exemplo, essa mensagem de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele diz, é muito ao encontro daquela mensagem que a gente leu agora, de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Né? Então, essa mensagem de Emmanuel, ele diz, enquanto o homem se encaminha para a Lua, porque o homem foi à Lua em 1969, mais ou menos no mesmo período que esta mensagem foi trazida. Né? Então, enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, ou seja, a gente chegou na Lua. Então, a gente está estudando a Lua de perto. Comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século. Ou seja, os espíritos já nos revelam a existência de outros planetas, de outros mundos habitados, desde 1857, há mais de um século. Né? Acresce notar ainda que os veneráveis orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Kardec, fizeram-no escrever a sábia declaração, aquilo que a gente estudou. Deus povoou os seres vivos, de seres vivos, todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Sabemos hoje que moramos na Via Láctea. É o nosso endereço. A gente mora na Via Láctea. Galáxia comparável a uma imensa cidade nos domínios universais. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis. Não é 200 milhões de sóis, é de 400 a 600 bilhões de sóis. Isso aqui é o que ele disse na época, 400 a 600 bilhões de sóis, que a ciência já chegou. E não é um número fechado e final. Não é, não é? Transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias. Não é milhões, é trilhões de galáxias. Os espelhos telescópicos já conseguem assinalar a existência de trilhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes a nós, a se espraiarem na vastidão do universo. Até agora, neste breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados, atreitos como é natural ao raio reduzido de percepção que lhes é própria.
sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que nos rodeiam. A gente falou aqui das camadas da Terra, as 7 camadas da Terra. Ele está fazendo menção a isso. A humanidade está chegando às evidências dos planetas físicos, fora a dimensão dos planetas espirituais que circundam, as camadas fluídicas espirituais que circundam os órgãos físicos, né? Que rodeiam cada planeta quanto cada sistema. Neste critério, vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos da asserção de Kardec, embora a instrumentação dos homens não os divise a todos. Por exemplo, se a gente tirasse uma fotografia da Terra com as máquinas fotográficas humanas, a gente ia fotografar 8 bilhões de habitantes. Mas a gente não ia fotografar os outros 22 bilhões de espíritos que também orbitam em torno da Terra. A gente ia fotografar os 166 países que existem no mundo. A gente não ia fotografar todos os outros colônias espirituais que orbitam em torno da Terra. É isso que ele está dizendo aqui. A nossa perspectiva olha o material, né? Eles se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá esquecer a gama infinita de vibrações e os estados múltiplos da matéria. Temos, assim, no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Ou seja, é um perfeito estágio de evolução em diversos graus de humanidade e de civilidade de todos esses órgãos que concorrem solidariamente entre todos eles, né? A nota de Allan Kardec na questão 188 do Livro dos Espíritos, ele diz que em todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os Espíritos, a Terra é daquela cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior. Mais na frente tem uma matéria de Humberto de Campos que contraria um pouco isso. Eu não sei quem está certo. Eu prefiro ficar aqui com Kardec, mas deixa para lá. Depois a gente chega nessas conclusões, né? E Júpiter seria muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, uma sala de reunião, né? Os espíritos se reúnem no Sol e de lá emanam as suas vibrações. Então, por exemplo, tu entra no Sol com esse teu corpo, chega nem perto, mas o espírito entra. Então, ele tem a capacidade e a condição de se adequar à atmosfera, à condição física daquele espaço que ele está vivendo. Eles não habitam, eles se reúnem. Eles se reúnem. Não é uma morada, é um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos. De lá eles... O espírito não queima. Não é matéria. Não é matéria. Se a gente tiver, né, alguma outra existência diferente da nossa, espiritual, exatamente. De lá, eles se relacionam, dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Ninguém arranca uma flor sem afetar uma estrela. O meio é o fluido universal, né? É assim que a gente emite um pensamento a um parente nosso que está desencarnado e ele recebe a vibração. Porque o meio é o fluido universal. É uma conexão direta. É assim que a gente evoca um santo, um anjo, uma prece que a gente faz e ele capta. Porque é a gente vibrando e ele, recebendo. É o fluido universal, é o meio, né? Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. Não é uma morada, é um foco de irradiação, né? Então, rapidamente passando por isso, que não é o objetivo nosso, é apenas para dar notícia, né? Então, Saturno, Carta de uma Morta de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, fala sobre Saturno. É um sol azul, mundo sem clorofila,
um dia de 10 horas, habitantes humanos bem mais esclarecidos que sabem unir a ciência e a fé. Avistei muito distante, como um novelo de luz levemente azulado, o sol. A luz se espalhava por todas as coisas, dando-me a impressão de frescura e amenidade. Uma vegetação estranha coalhava solo branco, às vezes brilhante. A clorofila devia estar substituída por outro elemento. Não tem clorofila, as plantas não são verdes, não produzem oxigênio, então tem uma outra condição de vida, né? Na superfície devia estar substituída por outro elemento. Devia estar substituída por outro elemento. Porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas, né? Na superfície de Saturno, o dia compõe-se de 10 horas, e onde as estações duram mais de 7 anos consecutivos. Cada estação dura mais de 7 anos consecutivos. Então, se são 4 estações, 28 anos. Um ano. Né? Um ano completo seriam 28 dos nossos. Um ano dos nossos vale a 7 anos. Sei lá, aí é uma escala que... Entre eles, a justiça e a verdade não são mito. E há muito, a ciência está reunida à fé. Não amontou as riquezas que resplandecem do solo em que pisam, as quais somente são retiradas para ornamentação. Ou seja, vive-se apenas do que se necessita. Não precisa estar amontoando em celeiros. Não é? Marte. Essa mensagem aí é que contradiz um pouco aquela história de que Marte é inferior à Terra, né? Mas foi citado no livro, eu vou citar aqui, eu não vou fazer juízo de valor, né? E nem vou lá, tenho condições de ir lá para verificar, né? Ainda não. As condições de vida e natureza são melhores e um tanto diferentes das existentes da Terra. Havíamos chegado a um belo comoro atapetado de verdura florida. Ante os meus olhos atônitos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas. Tive então ensejo de contemplar os habitantes de nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos nossas experiências terrestres. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve, os espíritos que ele estava conseguindo enxergar, que eu não sei qual é o plano que esses espíritos estão. Se é um plano físico ou se é um plano espiritual. Tem esse detalhe aí também. Ele estava vendo uma civilização numa camada espiritual que eu não sei qual é. Né? É que os marcianos já solucionaram os problemas do meio, não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria, entre eles, acontecimento inacreditável, ou seja, da notícia de uma civilização mais avançada. Né? A vegetação de Marte sofria grandes modificações em comparação com a da Terra. É de um colorido mais interessante e mais belo, apresentando uma expressão de tonalidade avermelhada em suas características gerais. Na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que se tratavam de espessas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências de líquido nas regiões mais pobres e mais afastadas dos sistemas de canais, que ali colocam os oceanos polares em contínuas regiões com os outros. Ou seja, a ciência marciana já conseguiu resolver o problema da seca. Ela bombardeava a água para levar para regiões áridas e chovia naquela região. É o que ele está dizendo aqui. E aqui me ocorre a intuição de que talvez a percepção espiritual e mediúnica do espírito Humberto de Campos, viajando a essa esfera de Marte, ele tenha chegado numa camada espiritual mais evoluída que a crosta. E nesta camada espiritual que ele viu esta condição evolutiva, que talvez esta camada seja superior, nestas condições que ele relata, à camada da crosta do planeta. Que aí, na resposta de Kardec, no comentário de Kardec, ele diz que Marte é inferior, do ponto de vista da camada física do orbe. Então, eu não sei, mas eu estou interpretando para caber, digamos assim, a interpretação dos dois. Kardec fala em relação à camada física da crosta do planeta, né? Pode ser que Humberto de Campos esteja enxergando nesta viagem mediúnica que ele teve, nessa viagem astral que ele pode ter ido a esse planeta, ele enxergou. Talvez ele não tenha enxergado a camada física, talvez ele tenha enxergado, não sei, eu estou apenas fazendo uma ilação aqui, tá?
Sim, é condição moral dos espíritos. Só. É. Mas o corpo, vamos entrar aqui em Júpiter, né? Revista Espírita, massa 58. De todos os planetas do nosso sistema solar, o mais adiantado sobre todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça. Porquanto só tem espíritos bons. Você mora numa casa que só tem gente boa, né? Pode-se fazer uma ideia de um estado feliz de seus habitantes pelo quadro de que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. É aquelas 4 categorias de espíritos sábios, espírito de ciência, espírito de sabedoria, né? E espíritos bons. As 4 categorias de espíritos que já passaram pela terceira ordem, os espíritos imperfeitos, né? Ainda não é o mundo superior, que só habitam espíritos puros, mas é um mundo que habitam espíritos bons, da categoria dos bons espíritos, né? A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, é isso que você está perguntando. Está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram a nossa terra por suas virtudes e talentos. Ou seja, muitos espíritos que viveram na Terra e que conquistaram a condição de bom espírito, hoje habitam em Júpiter. É o que ele está dizendo aqui, né? A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Então, seu corpo ele é mais fluido. Então, ele não passa por todo aquele processo de decomposição que os corpos da Terra ainda passam, né? Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de toda a natureza e o da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesadas para ele. Compõe-se de frutos e plantas. De alguma sorte, aliás, a maior parte eles a aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. Então, respiram e absorvem toda a alimentação para os seus espíritos, que é menos materializado. Ele não precisa da energia mais densa para mover a matéria, né? As plantas se alimentam da terra, de humus, de adubos. Os carros se alimentam de graxa, de óleo, de gasolina. O espírito se alimenta de amor. E nessa transição temos nós, que vivemos nessa transição de alimentos mais grossos e alimentos mais macios, né? Então, quando você está saciado de amor, você falta apetite, porque você já está saciado, porque nós somos espíritos, né? Quando você não tem esse outro sentimento, você compensa para querer alimentar a sua outra parte. Então, são mecanismos de compulsões e compensações que a humanidade vive, né? Ainda vive, né? A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. Equivaleria a cerca de 5 de nossos séculos. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Ou seja, o cabo vive lá numa encarnação 500 anos. E a criança passa apenas alguns meses. Por quê? Porque já são espíritos maduros. Não precisa passar por um processo de aprendizado. Já sabe. Então, reencarna e já vai direto para servir, né? E aí vai. As habitações são verdadeiras obras-primas de que alguma coisa na Terra nos poderiam dar uma ideia. Porque em nada se assemelha ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. E aí o rapaz fala aqui de desenhos. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Outros há desconhecidos para nós, que lhes são muito superiores,
do ponto de vista físico e moral, o que a gente falou, a escala dos mundos, né? Então, ele diz que, ele responde aqui que fez alguns desenhos, um espírito, né, o senhor Vitorino Sardô, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu de intermediário. O senhor Palissy prometeu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, seria a monografia ilustrada desse mundo maravilhoso. Um espírito de lá que prometeu fazer uma série de desenhos para que a gente conhecesse essa realidade, né? E mais adiante, uma nota lá na revista espírita intitulada Conversas Familiares de Além Túmulo, o seu Bernardo Palissy, em 9 de março de 1858, trouxe uma entrevista falando de um pouco do orbe de Júpiter, que eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouco, né? Um fato notável, a identidade que apresenta com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão, né? Então, ele trouxe essas informações deste habitante de Júpiter, né? Aí ele pergunta, onde é que você se encontrava ao deixar a Terra? Ele responde, eu me demorei ainda um pouco, ainda fiquei um pouco na Terra. Em que condições estavas aí? Sob os traços de uma mulher amorosa e devotada. Era apenas uma missão. Ou seja, quando ele deixou a Terra, enquanto Bernardo Palissy, ele ainda teve uma encarnação na Terra de uma mulher que viveu mais ou menos 30 anos, para poder completar alguma coisa. Foi uma missão que ele está dizendo aqui. Ó. Essa missão durou muito? Não, 30 anos. E o nome não interessa, era apenas para completar uma tarefa aqui na Terra. Né? A estima que são tidas de tuas obras te agrada, e isso te compensa dos sofrimentos que suportou, ou seja, o que você fez na Terra agrada. O que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Ou seja, a visão de quem já passou, eu não estou preocupado com o que eu estou preocupado com aquilo que provocou em mim para que eu evoluísse. Né? Com que objetivo traçaste pelas mãos do seu Vitorino Sardô os desenhos admiráveis que nos desce sobre o planeta Júpiter, onde habita? Com o fim de inspirar o desejo de vos tornar de melhores. Ou seja, eu quero que você venha para cá também. Desde que vens com frequência a esta terra que avistaste tantas vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral, para que possas estabelecer uma comparação entre elas e Júpiter. Rogamos-te, pois, que esclareça sobre diversos pontos. Ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Ele mora em Júpiter. Ele conversando, dando informações a respeito do planeta. Né? Pode-se comparar a temperatura de Júpiter a uma de nossas latitudes? Não, ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos resultaria dos conhecimentos intuitivos que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo, do conhecimento positivo. A evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. Né? Então, ele não quer entrar muito em detalhe, mas é mais ou menos o que você chama isso dos campos elíseos, que é o mundo superior evocado por sacerdotes numa figura figurativa, né? A temperatura varia segundo as latitudes como na Terra? Não. Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Pode dizer-nos se a intensidade da luz aí é igual à da Terra ou se é menos forte? Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Ou seja, tudo é mais sutil. Né? Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Olha aí, não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudam. Olha a resposta aí. A atmosfera existe, mas não é composta dos mesmos elementos. Porque os homens não são os mesmos. As suas necessidades mudam. Né? Existem águas e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa, ela é mais etérea. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria mal existe. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas.
A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. O corpo é o mesmo padrão, o mesmo modelo, né? Poder-nos-ia dar uma ideia de sua estatura comparada aos habitantes da terra, grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo onde ele é bom, o envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Há uns e outros. Uns têm grau, tal propriedade, outros têm outra, conforme a sua destinação. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. O corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, um invólucro grosseiro ocupa o espírito a seus semelhantes. Mas os bons nada têm a esconder. Porém, ler no coração uns dos outros é possível, né? Podem ler no coração uns dos outros. O que aconteceria se na Terra fosse assim? O que é que aconteceria se não tivesse um corpo escondendo o meu ser, o meu espírito? Não, lá o corpo é tênue, é um pano de filó. O corpo, ele é translúcido, ele se mostra, porque ele não tem o que esconder. E o outro pode enxergar, porque não vai ter inveja, não vai ter crítica, não vai ter nenhuma situação que provoque embaraço para nenhum dos dois. São todos almas evoluídas, né? Então não tem esconderijo, né? Não dá para escolher, né? Dá para evoluir para chegar lá, né? Há sexos diferentes? Sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Qual é a base da alimentação para os habitantes? É animal e vegetal, como aqui, puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Minha amiga é protetora dos animais. Foi dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação no meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim. Comparada à nossa duração, a vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Como medir o tempo? É aquela história, né? Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação. Creio que mais ou menos 5 séculos. A duração da vida, né? De uma encarnação. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso. O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Então os homens estão sujeitos a doenças? Não, não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre vigília e sono, entre ação e repouso. Poderia dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnios a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. A alegria dos céus é esvaziar os infernos. Ontem a gente estudou que Jesus não esperou que a dor viesse até ele. Ele foi ao encontro do infortúnio e da dor. É o que ele está dizendo aqui. Não havendo infortúnios entre eles a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que nos sustentam e nos atraem ao bom caminho. A alegria dos céus é esvaziar os infernos, né? Ali se cultivam certas artes, lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. Interessante essa reflexão. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar de um lugar a outro sem ficar como aqui preso ao solo? Sim.
Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida não provém, senão, do desprezo de si mesmo. Sendo menos denso que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado da matéria compacta e condensada ou de matéria vaporizada, vaporosa. Compacta para nós, mas não seria para vós, é menos condensada. O corpo considerado como feito de matéria é impenetrável? Sim. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Não. Entre eles há comunicação de pensamentos. A segunda vista, que é uma faculdade mediúnica de enxergar também o mundo material, o mundo espiritual, é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Sim. O espírito não tem entraves, nada se lhes oculta. Então ele enxerga. A segunda vista é mediunidade. É você estar aqui enxergando o mundo material e o mundo espiritual. É uma segunda vista. Então lá ele enxerga tanto os encarnados quanto é normal, tranquilo, né? Se ao espírito nada se oculta, pode, pois, conhecer o futuro, referindo-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. O conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É nos mesmos necessário até certo ponto para a realização de missões que devemos executar. Mas daí a dizer que conhecemos o futuro, sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição que Deus. Ou seja, eu posso conhecer um pouco, mas não posso conhecer tudo, né? Podeis nos revelar tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não. Esperai até que tenhais merecido para sabê-lo. Comunicar-vos com outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Ou seja, é um intercâmbio permanente, né? A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós. Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Não há o que temer. Não há o que temer. Eu vou ter medo de quê? Né? Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. A categoria dos bons espíritos não sofre mais provas. Somente evolui, né? Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprir uma missão? Sim, mas não se trata de uma prova. Só o amor ao bem os leva a sofrer. Ele não precisa provar. É por amar o bem, né? Podem falir em suas missões? Não, visto que são bons. Não há fraqueza, senão onde há defeito. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram sua grande missão na Terra? São Luís. Poderias indicar outros? O que importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São por vezes maiores e são mais dolorosos. Então, tem muitos, bilhões, que servem anonimamente, né? O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Sim, o homem é o rei, o Deus terrestre. Entre os animais há os que são carnívoros, os animais não se estraçalham entre si. Vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. Mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes, os pássaros? Não, todos lhes são úteis. Disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Sim, o homem não se rebaixa para servir ao seu semelhante. Ou seja, ele se vale dos animais, né? Os animais servidores estão ligados a uma pessoa, a uma família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui? Todos se ligam a uma família particular. Mudais mais para achar o melhor. Todos se acham ligados a um conjunto, né? A um contexto. Vivem os animais servidores em estado de escravidão ou de liberdade, são uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade, eles lá se encontram em estado de submissão. Os animais estão submetidos a uma família, a um homem, né? Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Não. As faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação, eles fazem por si mesmos. Os animais têm uma linguagem mais precisa
e mais caracterizada do que a dos animais terrestres, certamente. Os animais também são mais evoluídos, né? As habitações de que nos deste uma amostra de teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Sim, os que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se ainda mal, procura este seu semelhante, para que para ele não é senão um instrumento de dor. Porque o homem puro e virtuoso fugiria de seu irmão, né? Então, eles se aproximam por afinidades superiores, né? Os espíritos são iguais ou de diferentes graduações, de diversos graus, mas da mesma ordem. Rogamos que te reportes à escala espírita, que demos do segundo número da revista, e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. Quem está em cima pode chegar, mas quem está aqui não vai, tem que ser bom, né? Os habitantes formam diferentes povos como na Terra? Sim, mas todos se unem entre si pelos laços do amor. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Pergunta inútil, né? Na Terra, poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente das guerras? Seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos e à medida que compreendam melhor a fraternidade. Os povos são governados por chefes? Sim. Em que se baseia a autoridade dos chefes? No seu grau superior de perfeição. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter? Considerando-se que todos são bons. Eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiências. Depuram-se à medida que se esclarecem. Como na Terra há povos mais ou menos avançados do que outros? Não, mas os há em diversos graus, né? Diversos graus de evolução. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? A dos vossos macacos. Lá os povos são governados por leis, sim. Há leis penais, não há crimes. Não tem lei penal. Tem crime. Quem faz as leis? Deus as faz. Há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este dividiria. Não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. De acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos. Eu não disse que todos sejam ricos no mesmo grau. Perguntasse se haveria os que possuem o supérfluo e outros a quem faltasse o necessário. Essas duas respostas nos parecem contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância entre elas. A ninguém falta o necessário. Ninguém possui o supérfluo. Ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estás satisfeito? Então, é por aí, né? Agora compreendemos, mas perguntamos ainda, se aquele que tem menos não é infeliz, relativamente àquele que tem mais. Ou seja, quem tem menos não é infeliz porque o outro tem mais, não pode ser infeliz, desde que não é invejoso nem ciumento. A inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria. Em que consiste a riqueza em Júpiter? Que vos importa? A desigualdade social? Sim. Sobre o que se fundam tais desigualdades? Sobre as leis da sociedade. Uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. As faculdades do homem se desenvolvem pela educação? Sim. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim. Mas na Terra, o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com os seus semelhantes. A gente é submetido a algumas imperfeições, né? Quando o espírito que deixa a Terra deve reencarnar-se em Júpiter,
fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo ao qual deverá se unir, ele o é durante certo tempo, até que se tenha libertado das imperfeições terrestres. Né? Há várias religiões? Não. Todos professam o bem e todos adoram um único Deus. Há templos e um culto, por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. Está aí a religião do futuro. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus, como lei a caridade e como religião o amor. É a síntese de Leon Denis que ele expressa nas perguntas finais de Moraes Júpiter. Então, meus irmãos, está aí o nosso estudo das civilizações cósmicas, que todos nós estamos a caminho, à evolução, e que um dia chegaremos lá. Façamos a nossa parte, nos habilitemos que estes mundos são o destino de todos nós. Né? Que possamos fazer de nossa casa o planeta Júpiter, para a gente viver em harmonia e em paz com os nossos semelhantes. Né? Acendam uma luz azul dentro de casa, plintem as plantas de azul e comecem a viver conforme as leis que regem os mundos superiores. Né? Isso. Que Jesus nos abençoe sempre. Aí, meus irmãos, é sempre bom